Olá pessoal, estamos aqui para mais uma tradução barra react, ou mais um react tradução, tá? De novo, novamente aqui da conta do perfil no Instagram African Stream, que quer dizer transmissão africana, né? Ou seja, o foco desse perfil é mostrar a história e o que acontece de atual também, né? Na África, sob o ângulo, sob a perspectiva africana e não sob a perspectiva estadunidense, europeia que a gente tanto vê, né? E criminaliza, inferioriza esse continente tão importante para o nosso mundo e que já sofreu e sofre tanto até hoje, né? A gente acha que foi só na época da escravidão, sofrem bastante até hoje. Aqui a gente vai ver uma reportagem, se eu não me engano, aqui, que fizeram sobre o caso Assange, Julian Assange, o cara aí fundador, o responsável pelo WikiLeaks alguns anos atrás, perseguido, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, né, pelas informações que soltou desses governos das grandes corporações. A gente vai entender e contextualizar melhor quem é Julian Assange e tudo mais, principalmente sob o ângulo aqui, igual tá falando no título, né, WikiLeaks, The African Angle. Então, WikiLeaks, né, que é o nome aí que ficava, tem Wikipedia, né, WikiLeaks foi os vazamentos de certos documentos, arquivos envolvendo as grandes corporações e os grandes governos aí dos maiores países do mundo e uns anos atrás. E aqui vai falar sobre o ângulo africano, né? O que que a África pensa sobre isso, como que ela vê esse caso aí do Julian Assange da WikiLeaks, tá? A gente vai entender melhor então essa visão africana com a legenda aqui desse post, nesse vídeo, e a reportagem também, tá bom? Talvez, como eu tô aprendendo, que eu vejo que o inglês que eles usam aqui no, desse perfil é um bocado diferente do inglês que estou acostumado, até do inglês britânico e do inglês estadunidense. A gente pode pesquisar, acabar conhecendo, eu também conhecendo, né, algumas palavras ainda que eu não tinha visto e já tenho certo costume de pesquisar algumas dessas palavras que eu vejo nesse perfil, né, no African Stream, tá bom? Então vamos lá. Primeiro pela legenda, a gente traduz primeiro a legenda, depois a gente vai traduzindo a legenda que vai aparecendo dentro do vídeo, né, conforme a reportagem, a pessoa que for falando, enfim, isso vai acontecendo. E vamos lá então, Wikileaks, né? Wikileaks. Então, vazamentos do Wiki. O ângulo africano sobre isso, tá? It's a critical moment for Julian Assange. É um momento crítico para Julian Assange, who this week is make one final appeal to the UK's High Court to block his extradition to the US, which is pursuing the publisher for alleged espionage. Então, o que tá falando aqui é um momento crítico, é difícil para Julian Assange, que esta semana, na semana do dia 18, 19 até 24 de fevereiro de 2024, né? Que esta semana está fazendo um apelo final para para o tribunal, né, do Reino Unido, né? Para bloquear a sua extradição, né? A extradição do Julian Assange aos Estados Unidos. Estados Unidos que estão perseguindo o publisher, né, o publicador, aí, o jornalista, por supostamente espionagem, né? Por fazer espionagem, aí, por exemplo, dos Estados Unidos e outros grandes países, tá? E aí a legenda continua. His real crime, entre aspas, né, between commas, many would argue, is simply lifting the lid on US wrongdoings. Então, o crime real dele, entre muitas aspas, muitas pessoas concordariam ou discutiriam sobre, né? É simplesmente levantar, né, mostrar ao mundo, na verdade, as tantas coisas de errado que os Estados Unidos fazem pelo mundo, né? By publishing a trove of diplomatic cables that implicate Washington in atrocities and alleged war crimes. Ou seja, que ele publicou, né, ao publicar uma é, cacetada aí de assuntos, de documentos, arquivos diplomáticos que implicam, né, complicam aí Washington, ou seja, o governo dos Estados Unidos, em atrocidades e crimes de guerra supostos, tá? Supostos crimes de guerra e supostas atrocidades. Many of these relate directly to Africa. Muitas desses crimes de guerra, atrocidades cometidos nos Estados Unidos se relacionam diretamente à África, né, ao continente africano. E aí eu acho que o último parágrafo é esse aqui. Então vamos lá. Here's a reminder of some of Assange's key revelations concerning American foul, né, play on the African continent and of why
of why the UK should free him immediately. Make some noise in the comments. Então aqui está um lembrete, uma lembrança de algumas das revelações principais do Assange sobre, né, a culpa, a jogada de culpa dos Estados Unidos, né, dos estadunidenses no continente africano e por que o Reino Unido deveria liberá-lo, né, liberar ele imediatamente, o Assange. Faça algum barulho nos comentários, tá bom? Então vamos ver. Eu acho que esse vídeo tem uns 3 minutos e pouco, né, de reportagem aí sobre o caso Assange. Então é relativamente longo. Então eu vou ter precisar pausar muito. Algumas coisas eu acho que eu até desconfio que eu não vá conhecer de palavras em inglês, mas a gente pesquisa e traduz junto. Tá? Esse aqui, então, já dá pra ver que é o Assange, tá? E a gente vai ver. Esse post foi publicado com a African Stream, mas em parceria com mais 3 contas, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho, então. Não, um pouquinho não, a gente vai ver a reportagem inteira, mas a introdução dessa reportagem agora. Julian Assange is being held. Então, a Julian Assange being held está sendo. Como fala? Eu até esqueci a expressão. Held é seguro, né? Sendo. Então, eu tenho um termo pra isso, esqueci. Ele está sendo, tipo, situado em Belmarsh, né? É que tem um termo jurídico pra isso, que eu não lembro como é que fala. Vamos ver se eu colocar is being held. Ajuda aqui. Não, não é está sendo realizado. Ainda está. É, re... Mantido, isso. Nossa, é tão fácil, eu não estava sabendo achar a palavra correta pra isso. Em Belmarsh, que é um presídio do Reino Unido, né? A localização aí, Belmarsh. Então ele está sendo mantido, né? Vamos ver a continuação. In Belmarsh. A maximum security. Ah, ele fala aí. Então, prisão de segurança máxima, né? Maximum Security, uma prisão de segurança máxima no Reino Unido, né? United Kingdom, no Reino Unido, no RU. Prison in the UK as he goes through a 2-day. Então ele está sendo mantido nessa prisão de segurança máxima enquanto ele passa, né? He goes through, ele passa por uma audiência de 2 dias, né? Que dura 2 dias, tá? A 2-day trial, uma audiência aí de 2 dias. Trial that could see him Que poderia vê-lo, né? Que poderia ver ele extraditado, tá? Vamos ver. extradited to the United States. Aos Estados Unidos. He's been held over 4 years. Aí esse é o cara então que vai narrar toda a reportagem. Ele está sendo mantido free for over 4 years. Então, de 3. Não, ele está sendo mantido lá nessa prisão de segurança máxima em Belmarsh por mais de 4 anos, desde que aconteceu o caso aí da Wikileaks. After being forcibly evicted from. Depois de ser, como fala, forçadamente evicted, deixa eu ver aqui, despejado, né? Então, evicted depois de ser fortemente despejado do seu refúgio de 7 anos, que ele já estava num refúgio há 7 anos. 7-year refuge in the Ecuadorian. Na embaixada, né, equatoriana em Londres, né? Nossa, então o caso do Wikileaks já faz todo esse tempo. Eu confesso que eu tô me perdido no tempo. Eu achei que não fazia uns 5, 6 anos. Então, já faz mais. Se ele já tá 4 anos nessa prisão de segurança máxima, ele já tava 7 anos antes disso na, como fala, na embaixada equatoriana em Londres. Caramba. Embassy in London. His wrongdoing exposing American war. His wrongdoing, né? Que é tipo o fazer errado dele. Qual que é o fazer errado dele? Qual que é o crime que ele tá sendo julgado e perseguido? Expor os crimes de guerra dos Estados Unidos, né? Eu vi um meme esses dias, semanas atrás, que é perfeito, assim. Tipo, tá o Mark Zuckerberg, né? Que rouba, pega dados de pessoas do mundo inteiro para entregar para as grandes corporações, para os governos, né, dos Estados Unidos e outras grandes nações, grandes governos europeus. E aí, pessoas como Mark Zuckerberg, Bill Gates e por aí vai, né? O Jeff Bezos também, são tidos, são considerados homens do ano, personalidades do ano. Julian Assange, que faz o contrário, pega documentos, dados, né, principalmente crimes, na verdade, né, quaisquer dados assim,
enfim, dessas grandes corporações, desses grandes governos e mostra para as pessoas e dá ao público. E aí ele é perseguido, ele é preso, né? Dois pesos e duas medidas. Quando você denuncia grandes empresas, grandes países, né, os fazeres errados deles, você é perseguido, você é preso por eles. Agora, quando você faz o contrário, pega o dado das pessoas mais pobres, classe média e tal, e joga a favor das grandes corporações, você é a personalidade do ano. Quão bom, né, gente, é o capitalismo, né? Ironia, obviamente. Assange's whistleblower site, Aí, ó, Assange Whistleblower Site. Então, site Wikileaks. Então, o site Wikileaks é delator do Assange. published Whistleblower é tipo, é um termo falado para quem delata, né? Para quem entrega outras pessoas, outras empresas e tudo mais. Publicou tudo, publish everything. everything, from videos of US Então, de vídeos das tropas estadunidenses, né? troops gunning down civilians, Então, gunning down civilians é tipo expondo, apontando a arma e, né, menosprezando civis, né, e jornalistas no Iraque, tá? Gunning é tipo a arma, apontando a arma, gunning down civis é tipo rendendo civis, né, e jornalistas no Iraque. and journalists in Iraq, to the bombshell-laden correspondence Até a correspondência Leiden Bombshell, confesso que eu não sei. Deixa eu ver, Bombshell eu sei, mas junto com Leiden. Bombshell geralmente é usado para escândalo, tá? Agora como fala Bombshell Leiden é o quê? O Google não ajuda, né? Ele parece uma coisa de perfume aqui. Ah, sim. Correspondences. Como fica esse termo tudo? Correspondências bombásticas, né? Então, enfim, documentos, provas bombásticas, tá? Então, a documentos, correspondências bombásticas sobre o que? Vamos ver. between Washington Que se referem ou se referiam entre Washington e as embaixadas de Washington, né? As embaixadas que representam os Estados Unidos. and its embassies. It ripped America's mask It ripped America's mask off, ou seja, eliminou, rasgou, destruiu a máscara dos Estados Unidos, tá? Gente, quando a gente fala aqui, a gente não fala do povo estadunidense, a gente fala do governo, tá? A intenção da reportagem aqui, quando eu também tô falando, é nesse sentido. Não tá condenando que o povo, até porque o povo não tem esse poder todo de, é, infelizmente, né? Só um tipo de sistema que o povo tem poder, mas enfim, de cometer crimes de guerra, mandar no mundo inteiro o povo estadunidense, ao governo. E muitas vezes as pessoas acham, porque mudou de posição política ali o governo, saiu do Biden pro Trump, do Trump pro Biden, Obama, Bush, por aí vai, que os Estados Unidos mudam seu posicionamento quanto ao mundo. Dificilmente. Geralmente é mantido, no máximo, no mínimo, se expande, tá? Vamos ver lá como ele continua. and laid bare the true nature And laid bare the true nature. Então, and laid bare, tipo, entregou e mostrou cruamente a natureza real, vamos ver do que? Verdadeira, né? of the United States. Dos Estados Unidos. And some of the most sensational E algumas das mais sensacionais vazamentos, né? Alguns mais sensacionais vazamentos publicados, né? Sobre a África, né? No que diz respeito à África. Concern Africa quer dizer que diz respeito à África. Vamos ver qual que é. published concern Africa. First and foremost, Não, é que um dos mais sensacionais, um dos mais sensacionais vazamentos preocupam, tem a ver com a África mesmo. First and foremost, então, primeiro e o mais importante aí, primeiro e acima de tudo, vai falar da Hillary Clinton aqui pelo jeito, né? Já tá aparecendo ela. we have the emails Nós temos os e-mails sobre a Líbia, about Libya from then Secretary of State até então secretária de Estado Hillary Clinton. Hillary Clinton. This cast doubt This cast doubts on their narrative. Deixa eu ver como fica essa frase. Porque cast geralmente tem a ver com elenco, elencar, né? This cast down. Não, doubt. Down é ótimo, doubt.
on the narrative. Ah, tá. Aqui no caso de lançar, né? Então, esses documentos, essas informações, esses vazamentos lançam dúvidas sobre a narrativa, tá? on the narrative that NATO Que NATO interveio em 2011, tá? Vamos ver aqui. Eu era muito novo ainda, não acompanhei esse caso tão perto. NATO, eu acho que é o que eles querem dizer por OTAN? Ou não? É OTAN, não é? Que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Ah, tá, aqui é a OTAN, que a gente no português fala assim, OTAN. Interveio em 2011. Se não for, alguém me corrija aí, por favor. A sede fica em Bruxelas, na Bélgica, se não me engano. Vamos ver aí. intervened in 2011 on humanitarian grounds. Sobre os limites humanitários. Instead, the US Em vez disso, os Estados Unidos lideraram um bombardeamento, uma campanha de bombardeamento. led bombing campaign was self-serving. Foi. O self-serving foi tipo. Como posso falar? Às vezes eu esqueço as palavras em português. Vamos ver como que eles colocam aqui. Self-serving. Ah, foi egoísta, né? Foi pensando no próprio bingo. Foi servindo a si mesmo. Washington feared Gaddafi's plans for O Washington tinha receio, né? De que os planos do Gaddafi para sovereign. Calma aí, agora é até eu aqui, eu não sei de novo. Economic sovereignty. Ah, soberania, tá certo. Nem é difícil. Que os planos, né, de Gaddafi, né, para soberania econômica, economic sovereignty, as his proposed goal back temia, né, os planos de Gaddafi para a soberania econômica, enquanto a proposta dele, deixa eu ver aqui, é o Diner, eu também não sei o que é nesse significado, as his proposed gold backed, é isso? African Diner. Enquanto a sua proposta de dinar africano apoiado em ouro African dinar would challenge the desafiaria a dominância do dólar. dollar's dominance. The global south dependence A dependência do sul global é um termo usado muito academicamente, né? Sul global. Sul global não são só os países que estão ao sul do globo, mas sim representa até certo nível. Não é o centro do capitalismo, não os países mais ricos, né? Geralmente são os países da América Latina, da África e da Ásia. Não todos, mas boa parte. on the US currency Na moeda estadunidense. had to be maintained. Tinha de ser mantida a todo custo, era all costs, né? Então, os Estados Unidos não podem ver, gente, um país, seja da África, da América Latina, da Ásia, que ameaçam a mostrar uma certa soberania nacional, independência dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos vai lá levar democracia, né? Vão lá levar democracia, ou seja, botar aquele país para baixo de novo para que continue dependendo e sendo subordinado a eles, que se acham os donos do mundo. E novamente, quando a gente fala eles dos Estados Unidos, é o governo estadunidense e não o seu povo. At all costs. Such interest was also drive O próprio interesse também foi dirigir, né, conduzir, vamos ver o que. French and British O apoio britânico e francês support for the coup against para o golpe, né, golpe contra o Gaddafi, né. Gaddafi. Isso não é muito distante do que aconteceu aqui no Brasil também no fim do governo do PT e do Lula, né, nacional até o golpe contra a Dilma. The Clinton email O e-mail da Clinton, calma aí, The Clinton Email Treasure Trove Reviews, deixa eu ver aqui, calma aí. E-mail Treasure, eu confesso que eu não sei que é Trove, então, o tesouro do e-mail de Clinton revela. Nossa, mas o que é Trove? Bom, deixa eu traduzir só Trove. É o tesouro também, mas Treasure já tá aí. Mas enfim, o tesouro do e-mail de Clinton revela pressure trove reveals that most presidents que ambos, o presidente Sarkozy
Sarkozy and Prime Minister Cameron E o primeiro-ministro Cameron rushed to Tripoli se apressaram para Trípoli para clamar o quê? To lay claim. Para reivindicar. to lay claim to Libya's Para reivindicar as reservas de petróleo massivas da Líbia. Quando os Estados Unidos, gente, querem levar a democracia a certos países, como o Iraque, Líbia ou qualquer outro nesse sentido, provavelmente tem uma grande reserva de petróleo que eles querem roubar, curiosamente, né? massive oil reserves. Mas eles falam, aquele país é terrorista, aquele país está criando bomba nuclear, né? Não que os Estados Unidos, grande parte dos países desenvolvidos da Europa já tenham, né? Então eles são grandes criminosos, enfim, são, né? Então vamos ver. One email suggests Um e-mail sugere que as empresas da França, as empresas francesas, French firms were eyeing to control estavam, né, de olho, mirando aí controlar 35% do setor de petróleo da Líbia. 35% of Libya's oil sector. How very humanitarian. Quão humanitário isso é, né? Bastante humanitário. Gente, estude história, estude política. Você está defendendo só um lado, você tem lado e tal. Todo mundo tem. Estude os dois lados, né? O lado da direita, a extrema direita, a esquerda radical. Vê quem tem mais razão. Veja quem lida mais com os fatos. Não reproduzam discursos só pelo que você ouve de vídeos na internet ou na TV. Pesquise por conta própria. Se você tem a vida corrida, como a maioria de nós temos, né? Vá aos poucos, não tenha muita pressa. Né? Leia um livro de um lado e depois o livro de outro. E pense, e analise, reflita com profundidade quem tem mais razão, quem lida com fatos e quem tenta manipular o povo. Tá? Leaked cables also revealed that the Então, leaked cables, o que eles querem dizer geralmente por cables? Porque pra mim é cabos, né? Mas cabos vazados também revelaram que os Estados Unidos tinha tido, né? Estava espionando US have been spying on African nos diplomatas africanos. Gente, é assim durante quase toda a história, principalmente da Primeira e Segunda Guerra pra cá, tá? diplomats, especially those Especialmente aqueles países dos quais, é, por exemplo, o Brasil estava tendo uma certa independência com o petróleo ali, o pré-sal da Petrobras e tudo mais. Estava tendo uma certa dependência, ganhando uma certa independência, soberania, na época do governo do PT. E aí, por isso, os Estados Unidos patrocinaram fortemente a derrubada, né, o golpe contra a Dilma, né, com o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro sendo treinados nos Estados Unidos. E isso nem sou eu que estou falando, gente, eles mesmos admitem, tá? Que foram treinados nos Estados Unidos de modo a levar o caso aqui do Brasil contra o Lula, contra a Dilma, para derrubarem os dois, né? E aí deixar a Petrobras como uma empresa muito mais inferiorizada perante o mundo, né? A burguesia de outros países, os países imperialistas. from countries critical of Então, é curioso, né? Especialmente espionando aqueles diplomatas africanos nos países mais críticos às políticas dos Estados Unidos. Que coisa, hein? Que coisa. Quanta surpresa. US policies. A cable from 2008 Um cabo de. O cabo. Eu acho que quer dizer da questão de exército, né? Perdão, eu não sou técnico nesse sentido de eu entender muito aí de militarismo e tudo mais. De 2008, instruiu oficiais estadunidenses, né? Oficiais dos Estados Unidos instructed US officials to collect a coletar, na verdade, aqui, informações, dados, né? Biométricos e biográficos biographical and biometric data on African envoys sobre africanos. Envoys é o quê? Enviados? Eu não lembro. African envoys. Enviados africanos, tá certo. Sobre enviados africanos presenciando um encontro da Assembleia Geral da ONU, tá? United Nations, da Organização das Nações Unidas. attending a UN General Assembly meeting. These included fingerprint Isso incluía digitais e iris scans. O que é iris scans? Iris scans. É escaneamento de alguma coisa. Varreduras de íris, é isso? Varreduras de íris, isso.
que mais? and Irishcans, as well as reports on Tanto quanto, não só isso, né? Relatórios sobre hábitos pessoais personal hobbies and political views. e visões políticas. The African Union The African Union, a União Africana, condenou condemned the surveillance a sobrevivência. The surveillance? Não, não, desculpa, sobrevivência não, perdão. A vigilância como uma violação as a violation of international law da lei internacional e and um an infringimento, né, infringement on the sovereignty na soberania dos Estados membros das Organizações Unidas. Estados membros das Organizações Unidas, que são membros da ONU. Tá. of UN member states. Corruption in Kenya was also exposed. Corrupção no Quênia também foi exposta, né, foi exibida. Published leaks reveal Vazamentos publicados revelam como um ex-presidente do Quênia how a former president looted billions of dollars, acho que é lucrou aqui, né? Um verbo que eu não tô acostumado a ver, mas deve ser lucrou, faturou, saqueou bilhões de dólares. Gente, o curioso é, quando os próprios líderes desses países africanos cometem essas atrocidades, esses crimes, saqueamentos e por aí vai, corrupção, geralmente são a interesse dos Estados Unidos. Não fazem isso porque o povo africano é do mal e aí eles roubam o próprio povo e fica nisso. Geralmente é sob interesse dos grandes países, dos países imperialistas como os Estados Unidos e boa parte da Europa. billions of dollars and laundered hundreds E laundered lavou, né, centenas de milhões, of millions lavagem de dinheiro, tá? Centenas de milhões para amigos for nigerianos. Nigerian friends. They also show the complicity of Eles também mostram a cumplicidade, né, na questão de ser cúmplice de países ocidentais. Que coisa. Outra coisa, gente. O Brasil, apesar de ficar na parte ocidental, oeste do mundo, né, a gente não é tido como um país ocidental de verdade. Ocidental são os países centro do capitalismo. Então, por exemplo, você pode achar estranho isso, mas a Austrália é um país mais ocidental do que a gente, porque é mais desenvolvida, tem um capital, é tido como quase um dos centros do capitalismo, entendeu? A Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a França e os Estados Unidos, esses são os países ocidentais. Para esses países ocidentais, mais centros do capitalismo, o Brasil, Cuba, Argentina, boa parte da Europa não, da África e da Ásia não são ocidentais para eles, entendeu? Eles falam como países ocidentais como conceito na questão dos países mais desenvolvidos ou mais imperialistas, que são mais centro do capitalismo, tá bom? Western countries in the looting of Africa. In the looting of Africa, então no saqueamento da África, ou seja, envolvimento dos países ocidentais no saqueamento da África. É aquilo que eu falei. Os líderes de países africanos não roubam os seus países porque eles são assim, porque é o povo preto que se rouba mesmo, são tudo bandido. Não, geralmente é interesse desses países ocidentais, centros do capitalismo e imperialistas. Então, assim, ó, com If the Money Trail, então com a trilha de dinheiro levando, né, conduzindo até o Reino Unido. Curioso, né? With the money trail leading to the UK, Switzerland, Suíça e outros lugares de paraíso fiscal. Tax havens é paraíso fiscal. and tax havens in places like the Cayman Como as Ilhas Caimã. Islands. WikiLeaks lifted the A Wikileaks, né, levantou... lift the lid? O que é lid mesmo? Deixa eu ver. Que ele tá usando bastante. A tampa? Levantou a tampa. Beleza. lead on the role of Western No papel, né, levantou a tampa, revelou, né, o papel de corporações ocidentais corporations in facilitating the em facilitar, né, a exploração exploitation of natural resources de recursos naturais na África. Gente, essa reportagem está excelente. É só estudar que a gente vê que quando a Europa e os países, o país dos Estados Unidos, Canadá, eles são ricos, não é porque eles são mais desenvolvidos, porque o povo branco de lá é diferente, sabe como fazer riqueza, blá 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 blá, blá são os escolhidos. Isso aí é até uma visão bem eugenista, né, que fala. É porque esses países roubam e roubam e roubam durante anos e décadas e séculos a América Latina, a África e a Ásia, principalmente. Tá?
por meio da colonização, por meio do imperialismo que eles exercem. Hoje já é visto como neocolonialismo, né? Estudem, por favor, esses termos, tá? Esses países não conseguem produzir, cultivar um monte de matéria-prima e tal, alimentos. E aqui na América Latina, na Ásia e na África, sim. E como que eles conseguem ficar ser tão ricos? Eles roubam, eles dão golpes, eles, enfim, fazem um monte de atrocidade e crimes para se beneficiarem. E aí depois, não, o povo latino, africano e asiático que não são inteligentes o suficiente, que não têm a capacidade de lidar com o próprio recurso, de se desenvolver, de melhorar a sociedade. A gente só não é maior como o Brasil, como a América Latina, África e Ásia por causa de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França e todo o elenco aí do imperialismo. In Africa. Swiss-based Israeli-owned. Então, a sede na Suíça é Israeli Owned Glencore, né? Dono Israeli Owned Glencore, que é isso mesmo? Propriedade israelense, né? Glencore, que chama Glencore, né? Então, com a sede na Suíça, propriedade israelense, Glencore, como é que eles fizeram? Paid bribes. Pagou subornos, né? Bribes e tal, enfim, roubos aí. E usou uma empresa de fachada, tá? And used the front company to get access Para conseguir acesso a minar direitos, né? To mining rights. to mining rights in the mineral. Direitos na República Democrática do Congo, que é rica em minerais, por exemplo. Aliás, Congo, que vem sendo saqueado sob o patrocínio de países imperialistas. E o que há de um genocídio promovido lá não é brincadeira. Apesar de a gente ter muito mais foco e ver sobre o caso do genocídio promovido por Israel em cima da Palestina, a do Congo também acontece e talvez seja tão grave quanto, ou mais. Mas a gente não vê sobre isso. Quando os crimes são cometidos por esses grandes países imperialistas na África, a mídia não fala, a mídia burguesa. Quando é o contrário, né? Quando é o contrário, fala que é como se fosse, o Iraque atacou primeiro, o Congo atacou primeiro, o Quênia, qualquer país, Brasil. Não foi uma reação à grande exploração que eles fazem nos nossos países. Aqui na América Latina, na África e na Ásia. Curioso. HDRC, for example. Light was also shared on A luz também foi compartilhada sobre a controvérsia, né, a polêmica de contratos do petróleo na Nigéria. controversial oil contracts in Nigeria and the role of Western E o papel, né, e a função das empresas ocidentais companies in the extraction of them na extração de diamantes from conflict zones in de zonas de conflito em Sierra Leone e Angola. Sierra Leone and Angola. The whistle was also Então a delação também foi explodida, né? Foi exibida, vamos ver, blown on how the US em como os Estados Unidos e o Reino Unido and UK conspired to conspiraram para defraudar africanos, que seria a melhor tradução para isso. Eu sei que defraudar é defraudar, mas defraudar é desapossar alguém, né? Espoliar e tudo mais. Então tirá-los aí, os africanos da terra deles. defraud Africans of their land. The US agreed with Britain Os Estados Unidos concordaram com a Grã-Bretanha a estabelecer to establish a marine reserve uma reserva marinha em volta das Ilhas Chagos. around the Chagos Islands, whose original Das Ilhas Chagos, né? Cujos habitantes originais foram, né? inhabitants had been expelled. Foram expelidos, né? Foram tirados para abrir espaço para a base estadunidense. To make room for an American base. The intended consequence was A consequência pretendida era que, né, a intenção, that they will be que eles fossem
permanentemente trancados pro lado de fora, né? permanently O povo africano aqui no caso. locked out. A strategy in Uma estratégia em uso em mainland África, na África, na terra principal da África também. Mainland, eu não lembro. Bom, deixa eu olhar uma rápido. Eu acho que não vou ter uma tradução correta, mas vamos lá. No continente, eu até esqueci, mainland, no continente da África também. use in mainland Africa as well. These and Esses e muitos outros exemplos many other examples show the rot at the mostram a raiz, né, no coração de Washington. heart of Washington. O rot, não, calma aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que não é o que eu quis dizer. Mostra a podridão, isso, gente, a podridão. Quão podre o coração de Washington é. Washington, governo estadunidense. The so-called Beacon of Freedom. Eu só não sei o que é beacon, o resto eu sei aí, mas enfim. A tão chamada baliza da liberdade e democracia. of freedom and democracy. WikiLeaks provided the WikiLeaks providenciou ao mundo, né, mostrou ao mundo world with an unfiltered view com uma visão sem filtros do que exatamente os Estados Unidos representa. of what exactly the US stands for. Psychopathic and Hegemonia que não cede, né, um compromise, sem responsabilidade, psicopática. compromising hegemony. Africa and the world have África e o mundo have much to thank. Tem muito a agradecer Julian Assange. Sim, sim. Esses são os verdadeiros heróis, gente, do mundo, tá? Que revelam grandes crimes feitos por grandes corporações. Quem rouba não é pobre, quem rouba é rico, tá? Tá explorando o povo, roubando o povo, tirando as condições, as necessidades mais básicas que a gente tanto precisa. A nome de ostentação, de lucro e por aí vai. Eu, como jornalista, formado em jornalismo, né? Meus verdadeiros heróis são caras como o Julian Assange, porque a coragem que pessoas como ele têm de ter é enorme, 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 enorme. O cara não tem uma vida direito já há uma década praticamente. E o cara sabe do risco que ele corria, de que está acontecendo com ele já há alguns anos. E mesmo assim, ele revelou essas informações. Então, isso é muito nobre. much to Gesto muito nobre, né? thank Julian Assange for. Free Assange. Liberte o Assange, com certeza. Traga Assange pra casa. Foda, foda. Bom demais, gente. African Stream é talvez a minha conta preferida no momento aí nas últimas semanas, desde o fim do ano passado, 2023. A gente tem muito a aprender com a visão africana sobre o mundo. Muitas das coisas que são ditas pra nós por meio da mídia burguesa desses países, né, imperialistas, são manipulados pra gente achar que pobre, preto, mulher, gay é tudo ruim, que são tudo frescurento, que não merecem salários iguais, direitos iguais, enquanto os verdadeiros vilões do mundo são eles mesmos, né? Os tais bilionários. Duvide de mim, tá? Ah, Fábio, você tá errado aqui, tá bom, duvide de mim. Vai estudar, estude os dois lados, de verdade, sem hipocrisia, sem superficialidade, sem querer ficar se equivocando, mostrar que tem opinião sobre tudo, antes de se aprofundar em assuntos como esse. Enfim, até o próximo vídeo. Adorei esse conteúdo aqui e vamos que vamos.